descobri a festa do meu filho na minha chácara por um simples comentário de vizinho, onde todos foram convidados, menos eu. E a forma como eu reagi surpreendeu até quem achava que me conhecia. Já precisou renascer no meio da própria dor? Eu tinha passado a manhã inteira tentando esvaziar a cabeça. Lavei o chão da cozinha, cuidei das plantas que ficavam encostadas na janela da sala, organizei as gavetas que eu jurava que estavam em ordem, aquelas pequenas manias que a gente cria para não pensar demais na solidão. A casa simples onde moro agora, na Vila São Bento, sempre parece silenciosa demais. Às vezes até o barulho do relógio me incomoda, mas naquele dia eu estava estranhamente calma, ou tentando estar. Quando escutei alguém bater no portão, tomei um susto, não porque fosse algo ameaçador, mas porque ninguém me visita sem avisar. Andei devagar até a porta, enxugando as mãos no pano de prato ainda úmido. Era o Gilmar, o vizinho do lote de trás, um senhor falante de uns 70 e poucos anos, que sempre passava ali para comentar qualquer coisa. Chuva, preço do tomate, briga de cachorro. Ele sorriu, aquele sorriso sem dentes do lado esquerdo, e disse: "Ô, dona Mara, a senhora está sabendo da festança lá na sua chácara?" Eu não entendi, pisquei algumas vezes, como se ele tivesse falado em outra língua. "Que festa, Gilmar?" "Uai." Ele ajeitou o boné. "Desde ontem estão chegando uns carros por lá. Hoje cedo passou mais gente, música alta. Acho que estão armando alguma coisa. Parece aniversário, sei lá. Mas tá bonito." Meu coração deu um salto tão forte que eu senti o estômago revirar. A chácara, a minha chácara, o meu pedaço de vida no interior de Ribeirão Claro, onde eu passei anos plantando, reformando, cuidando de cada canto com as minhas próprias mãos. O lugar que eu deixei, de vez quando comecei a ter crises de pressão, e o médico sugeriu que eu ficasse mais perto da cidade, mais perto do Caio. Só que estar perto dele não significava mais nada, pelo menos não como antes. "Deve ter se enganado", eu disse, tentando parecer natural. Mas minha voz falhou na primeira sílaba. "Não tem ninguém lá." "Ah, mas tem sim", ele insistiu, rindo. "Vi até carro de fora da cidade. Uns mais chiques, não sabe? O povo arrumado. Tava bonito de ver. Pensei até que a senhora fosse aparecer por lá." Aquela frase entrou na minha pele como uma farpa. Arrumado. Bonito de ver. Festa na minha chácara. E eu? Nem sequer sabia que estava acontecendo. O Gilmar ainda falou alguma coisa sobre uma caixa de som enorme que tinham levado, mas eu já não ouvia mais nada. Senti o corpo ficar leve e pesado ao mesmo tempo, como se eu tivesse perdido o chão e ganhado um peso no peito. Agradeci rápido, fechei o portão quase batendo e entrei de volta para casa com as mãos tremendo. Fui direto para o celular. Liguei para o Caio, chamou uma vez, 2, 3. Na quarta, desligou sozinho. Liguei de novo. Dessa vez caiu na caixa postal. "Me atende, Caio", murmurei, sentindo a garganta secar. Eu sabia que ele tinha se distanciado nos últimos meses. A Fernanda sempre dava um jeito de complicar qualquer encontro nosso. Uma vez era porque eu falava demais, outra porque eu não devia interferir na criação do menino, outra porque eu esquecia que eles tinham a própria vida. Pelo amor de Deus! Como se eu pedisse qualquer coisa além de um café de vez em quando, mas uma festa na minha chácara, sem me chamar, sem me avisar. Algo ali estava errado demais. Peguei a bolsa, as chaves, um casaco que estava jogado no sofá. Nem pensei, só agi. Quando o coração dói desse jeito, a gente não raciocina, a gente reage. E eu precisava ver com meus próprios olhos aquilo que estava me deixando sem ar. Atravessei a cidade dirigindo o meu carro velho, como quem segue um pressentimento ruim. O caminho até a chácara sempre foi bonito. Estrada estreita, árvores grandes, cheiro de terra molhada quando chove. Mas naquele dia, nada disso fazia diferença. Eu só enxergava as lembranças. O Caio correndo pequeno pelo quintal. O Fabiano, meu marido,
Deus o tenha, sentado na varanda varrendo o milho para o galinheiro. As tardes de domingo com a família toda reunida, rindo, comendo bolo de fubá. Tudo parecia tão distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Quando dobrei a curva final e o portão da chácara apareceu no horizonte, meu coração acelerou. De longe já dava para ver carros estacionados na beira da estrada. Uns modelos caros, modernos, outros simples, mas todos com gente entrando e saindo. Estava mesmo acontecendo. Parei o carro a uns 50 metros e fiquei ali, respirando fundo várias vezes. Senti as mãos suarem no volante. Senti a vista ficar turva por um momento, como se meu corpo estivesse tentando me impedir de continuar. Mas eu não ia recuar. Desci devagar, fechei a porta com cuidado para não chamar atenção e fui caminhando até o portão. Me aproximei pela lateral, onde cresciam uns arbustos que eu mesma tinha plantado anos atrás. O som da música ecoava pelo terreno. Risadas, conversas animadas, um cheiro de carne assando. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim e transformado em palco, sem me avisar, sem me incluir. Encostei no portão entreaberto. O metal gelado na minha mão fez meu corpo inteiro estremecer. Empurrei só um pouquinho, o suficiente para ouvir melhor o movimento lá dentro. E foi quando escutei a voz da Fernanda, alta, clara, bem no centro da festa. O bom é que ela nem aparece mais por aqui. Assim a gente faz tudo do nosso jeito, sem crise. Meu corpo gelou inteiro. Eu fiquei imóvel, como se alguém tivesse apertado um botão e suspendido o tempo. Minha respiração parou no meio do caminho. O mundo ficou silencioso por um segundo, mesmo com a música tocando lá dentro. E tudo, absolutamente tudo, dentro de mim se partiu de uma forma que eu não sei explicar. A Fernanda, falando da minha ausência, com satisfação. E pior, diante de outras pessoas. Eu senti o portão escapar da minha mão. E quando achei que nada poderia piorar, ela completou, com um tom que eu jamais imaginei ouvir vindo dela. Se ela soubesse, ia querer estragar tudo. Ainda bem que o Caio entendeu. Foi ali, exatamente naquele instante, que o chão sumiu dos meus pés. E eu percebi que aquela festa não era apenas uma festa, era algo muito maior e muito mais cruel. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Fiquei ali parada, com a mão ainda tremendo por causa das palavras da Fernanda. O portão entreaberto parecia me encarar de volta, como se fosse um convite ou um aviso. Eu não sabia qual dos dois era pior. Senti o ar frio bater no meu rosto, misturado com cheiro de churrasco, música alta e vozes que eu reconhecia de longe. Algumas eu não ouvia há anos. O nó na garganta ficou tão grande que eu precisei engolir seco várias vezes para não deixar escapar nenhum som. Respirei fundo, ainda escondida atrás dos arbustos que cresciam tortos na lateral. Eles sempre foram assim, meio desajeitados, mas eu gostava deles. Agora, serviam de abrigo para a minha vergonha. E para pender a minha incredulidade, inclinei o corpo só um pouco, o suficiente para espiar sem ser vista. Bastava um único olhar para tudo dentro de mim se embaralhar. A festa estava cheia. Mesas com toalhas brancas e vermelhas espalhadas pela grama. Balões coloridos presos na estrutura da varanda. Crianças correndo pelo pátio, como se aquilo fosse um parque de diversões, como se fosse um lugar livre, aberto a todos, menos a mim. Havia até um banner grande pendurado perto do galpão com o nome Caio destacado no meio. Parecia comemoração de aniversário atrasado, ou talvez um evento social daqueles que a Fernanda gostava tanto de ostentar. O que mais me doeu foi ver rostos familiares, gente da minha própria família. A prima Salete, que vivia dizendo que sentia saudade da chácara. O irmão do meu falecido marido, o Djalma,
que sempre falava comigo no Natal como se fosse meu melhor amigo. Até alguns vizinhos de antigamente estavam ali, como a dona Rita e o marido dela, sentados com um prato cheio de carne, rindo, sem imaginar que eu estava do lado de fora. Meu peito ardeu. E não era só tristeza, era humilhação. A sensação de ser apagada da própria história. Continuei observando, com aquele cuidado de quem sabe que não deveria estar ali, mas também não consegue ir embora. Cada pessoa que eu reconhecia fazia meu estômago virar. Eu me perguntava, desde quando o Caio tinha reorganizado o mundo dele sem me incluir? E uma pergunta ainda mais dolorida se formou. Que imagem eles tinham criado de mim para justificar isso? De repente, a voz da Fernanda cortou o barulho como faca. Gente, eu falei! A festa vai ficar muito mais leve assim, sem drama, sem interferência. É só relaxar e curtir. Algumas pessoas deram risada. Outras desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas ninguém defendeu. Ninguém perguntou de mim. Ninguém estranhou minha ausência. Pelo menos não que eu tivesse visto. Parecia que eu realmente tinha sido apagada. Como se meu nome tivesse virado uma sombra incômoda. Algo que se varre para debaixo do tapete. Senti uma fisgada no peito. Daquelas que fazem a gente perder o ar por um segundo. Levei a mão até a parede de concreto do portão, tentando me segurar. Era como se o mundo estivesse girando e eu tivesse ficado parada no meio do redemoinho. Respirei fundo mais uma vez. E foi aí que percebi. Se eu continuasse ali, escondida, ia me destruir aos poucos. Eu precisava enfrentar, precisava ver de perto, precisava, no mínimo, entender até onde ia aquela traição silenciosa. Sem fazer barulho, empurrei o portão devagar. Ele abriu com aquele rangido antigo que eu sempre prometi lubrificar e nunca lubrifiquei. Por um segundo, achei que alguém fosse olhar para trás. Mas a música estava tão alta e todos tão distraídos que ninguém percebeu nada. Dei meus primeiros passos para dentro, pisando na grama com cuidado, quase na ponta dos pés. Não queria anunciar minha presença ainda. Não queria criar cena. Só queria olhar nos olhos de cada uma daquelas pessoas e tentar achar alguma resposta. O sol batia forte no quintal, refletindo nas cadeiras de plástico brancas que Caio sempre odiou, mas estavam ali porque eram práticas. O churrasqueiro, um rapaz que eu não conhecia, virava a carne com precisão, enquanto duas mulheres se serviam na mesa improvisada com saladas, farofas, pães caseiros que com certeza não eram meus. As crianças correndo pelo quintal quase derrubaram uma travessa. E todo mundo riu. Aquele riso doeu mais do que qualquer palavra. Eu caminhava devagar, absorvendo cada detalhe, quando vi algo que me cortou ainda mais fundo. Em cima da mesa principal, havia uma foto grande do Caio com o filho deles. Meu neto, sorrindo. Era uma foto linda, tirada ali mesmo na chácara. Eu não sabia nem quando tinha sido feita. Não me chamaram, nem para o registro, nem para o momento. O chão pareceu balançar. Continuei andando, quase sem sentir os pés. Não queria chamar atenção. Queria apenas me misturar por alguns segundos, como se fosse uma estranha que entrou sem querer. Só para ver o que aconteceria. Só para provar para mim mesma que eu ainda existia naquele espaço. Mas eu existia pouco. Muito pouco. Passei por trás de um grupo que conversava animado. Escutei alguém dizendo: "A Fernanda caprichou, tá linda a festa." E sem aquele clima pesado, né? Outra pessoa respondeu, rindo: "É, esse ano vai ser diferente. Esse ano. Diferente. Como se eu fosse o problema de todos os outros." Senti a vista arder, mas não deixei a lágrima cair. Não ali, não na frente deles. Quem me fez chorar que visse, e não quem não tinha culpa do meu sofrimento. Então, tomei coragem. Caminhei mais alguns passos para o centro da área coberta da varanda. Era um movimento simples, mas, para mim, parecia atravessar uma ponte estreita sem olhar para baixo. Senti as pernas bambas, o ar pesado, a luz me ofuscando. Mas fui, silenciosa, presente. Finalmente presente.
E foi nesse exato momento que ouvi alguém engasgar. Um som curto, rápido, como quem leva um susto forte. Levei o olhar devagar para frente, tentando entender de onde tinha vindo, e meus olhos encontraram os dele. Caio, no meio da varanda, copo na mão, olhar congelado, rosto pálido, parado como uma estátua. Ele me viu. E a expressão dele, meu Deus! A expressão dele dizia tudo o que ninguém ali tinha coragem de dizer. Era medo, era vergonha, era surpresa, era culpa. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. E eu ali, parada, sem saber se meu coração batia ou se tinha simplesmente desistido. Foi assim, nesse silêncio pesado, que entendi. Aquela festa estava prestes a virar outra coisa completamente diferente. Quando os olhos do Caio encontraram os meus, o mundo pareceu parar no meio da música alta. Ele congelou. O copo que segurava tremeu na mão. Por um segundo, eu pensei que ele fosse deixá-lo cair, mas não. Ele apenas apertou o plástico com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu não disse nada, não precisava. Meu olhar já perguntava tudo. Mãe, ele sussurrou, quase sem voz, como se estivesse engolindo pedras. Eu continuei ali, parada, respirando com dificuldade. O ar parecia pesado demais, quase sólido, difícil de puxar. Ele deu 2 passos na minha direção, ainda sem acreditar no que via. Mãe, eu achei que... Tentou de novo, mas a frase morreu antes de nascer. A culpa estava estampada no rosto dele, e por mais que doesse, eu ainda reconhecia aquele menino que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorava escondido quando tirava nota baixa. Só que agora não era mais aquele menino. Era um homem tentando sustentar uma mentira que já tinha ruído. O que você está fazendo aqui? A voz cortante de Fernanda atravessou a varanda como um chicote. Ela surgiu do nada, andando rápido, com o cabelo preso num coque alto e uma expressão que misturava surpresa e irritação. A festa continuava atrás dela. Risadas, música, crianças correndo, como se o mundo não tivesse acabado bem ali, naquela pequena bolha de silêncio onde nós 3 estávamos presos. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. É a minha chácara. Fernanda deu um sorriso curto, puxado, daqueles que escondem desprezo. A gente só achou melhor não misturar. Sabe como é, Mara? Evitar desgaste. Evitar desgaste. Melhor não misturar. Eu senti a frase bater no peito como um empurrão. Caio imediatamente olhou para ela, como se pedisse silêncio, mas já era tarde. Eu ia explicar, mãe, disse ele, nervoso. Eu ia te ligar. Ia? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Porque eu te liguei várias vezes. Ele engoliu seco. Fernanda revirou os olhos. E eu senti as lágrimas ameaçarem subir, mas não deixei. Não ali. Não na frente deles. Havia gente olhando. Algumas pessoas que estavam próximas começaram a cochichar. Outras fingiam não ver, mas lançavam olhares por cima dos copos. Aquele tipo de atenção que não é preocupação, é curiosidade. A pior de todas, a que machuca. Mãe, Caio tentou de novo, mas a voz não saía direito. Não é o que você está pensando. A gente só achou melhor manter um ambiente leve. O coração pareceu se apertar dentro do peito. Eu realmente ouvi aquilo? Meu próprio filho me dizendo que a festa seria mais leve sem mim? Fernanda cruzou os braços impaciente. A verdade é que sempre vira drama quando a senhora aparece. E hoje, a gente queria fazer algo simples. Drama. Ela me chamou de drama. O nó na garganta ficou enorme. Eu sentia os olhos queimarem. O ar perto do meu rosto parecia quente demais, como se o sol estivesse batendo só em mim. Entendi, murmurei. E mas, de fato, entendi. Entendi muito mais do que eles imaginavam. Não era sobre a festa.
Era sobre espaço, sobre ausência, sobre alguém ter decidido em algum momento que eu ocupava demais. Eu não explodi, não gritei, não fiz escândalo, não era da minha natureza. Também não me defendi, porque percebi que qualquer palavra minha ali seria usada contra mim. Eu apenas respirei fundo. Passei o olhar por cada detalhe, como se estivesse registrando tudo em câmera lenta. O banner colorido com o nome do meu filho, os balões, as mesas arrumadas, o sorriso das pessoas que eu julgava amigas, a toalha da varanda, a mesma que eu tinha comprado anos atrás e deixado guardada. Eles tinham usado sem nem lembrar que era minha. O mundo parecia girar devagar, mas meu coração batia rápido, descompassado. Eu vou dar uma volta, falei, com a voz baixa, quase falhada. Caio pareceu aliviado por um instante, como se a situação fosse se dissolver sozinha. Ele deu um passo para me acompanhar, mas Fernanda segurou o braço dele, discretamente. Mas eu vi o gesto, a pressão leve dos dedos dela, o olhar firme, quase autoritário. Deixa ela, murmurou, baixo, sem saber que eu ouvia. Depois a gente resolve. Como se eu fosse um problema administrativo. Me virei lentamente e comecei a caminhar pelo quintal. Cada passo parecia pesado. Os olhos marejados me deixavam a visão meio embaçada. Mas eu continuava enxergando o suficiente para ver tudo o que não queria. Passei perto de umas mesas e ouvi alguém cochichar. Eu achava que ela estava doente. Não, dizem que ela é difícil. Difícil. Eu segui andando. Precisava de silêncio. Precisava respirar longe de olhares. Meu peito estava tão apertado que parecia que eu tinha levado uma pancada. Fui em direção ao galpão da chácara, aquele lugar antigo onde eu e o Fabiano guardávamos ferramentas, caixas, lembranças, restos de madeira, tudo que ia acumulando ao longo dos anos. Ele sempre disse que aquele galpão era o coração da nossa vida ali. Um lugar de trabalho, mas também de memória. Só que, quando cheguei perto, percebi algo estranho. A porta estava aberta e havia caixas lá dentro. Muitas caixas, e sacolas, e objetos que não pertenciam àquele lugar. Entrei devagar, sentindo o cheiro de poeira misturado com perfume doce. Perfume que não era meu. Um cheiro moderno, forte, marcante. Corri os olhos pelas prateleiras e percebi que algumas das minhas coisas tinham sumido. Objetos antigos, documentos, até meus potes de mantimentos estavam fora do lugar. No canto, empilhadas, estavam várias caixas de mudança, com etiquetas escritas à mão. Quarto do Caio, roupas Fernanda, itens de cozinha, decoração, sala nova. Sala nova? Nova onde? Meu coração gelou. Olhei mais de perto. E aí vi a caixa que fez minhas pernas fraquejarem. Galpão, coisas da Mara. Descarte, descarte. Eu tive que segurar na bancada para não cair. Meu mundo, meu passado, minhas memórias, tudo separado, empilhado e marcado como algo que ia para o lixo. Foi ali, naquele galpão onde tantas vezes eu ri e chorei sozinha, que eu entendi o motivo da festa, o motivo da minha ausência, o motivo de tudo. Eles não queriam só fazer um evento sem mim, eles estavam se preparando para tomar aquele espaço, para ocupar a chácara, para retirar minhas coisas, para me apagar. De vez, meu corpo inteiro tremeu, um arrepio subiu pela minha espinha. Eu toquei na caixa, com a mão fraca, e senti o papel áspero cortar a ponta do meu dedo. E a verdade, cruel e gelada, finalmente se revelou. A festa não era a parte pior. A parte pior estava acontecendo ali dentro, em silêncio. E eu ainda não fazia ideia de tudo o que estava por vir. Eu empurrei a porta do galpão devagar, quase sem querer fazer barulho, como se estivesse invadindo um lugar proibido. A madeira rangeu sob meus dedos e o cheiro de pó misturado com tinta fresca me bateu no rosto. Era estranho. Aquele espaço sempre foi meu refúgio,
o canto onde eu guardava minhas ferramentas, minhas lembranças, minhas caixas com fotos antigas, sementes, roupas de trabalho. Mas naquela noite parecia tudo diferente, organizado demais, cheiro de coisa nova, e um silêncio pesado, oposto ao som da música e das risadas vindo lá de fora. Foi aí que eu vi as caixas, empilhadas de forma tão meticulosa que pareciam quase um cenário montado. Móveis premium, linha festa, kit de decoração temática, utensílios profissionais de buffet. Li aquilo como quem lê uma sentença. Fui me aproximando, sentindo minhas mãos tremerem sem controle, e passei os dedos pelas etiquetas brilhantes, ainda lacradas. Nada ali pertencia à história da minha chácara, nada tinha meu toque, nada refletia meus anos de suor. E pior, nada daquilo tinha sido comprado por mim. Inclinei uma das caixas para olhar melhor o que estava escrito. Parcelamento em 12 vezes. Cartão no nome do Caio. A data da compra era recente. Tão recente que coincidiu com a última vez em que ele veio me visitar. Só para pedir uma chave reserva. Agora tudo fazia sentido. Senti um embrulho no estômago, como se alguma coisa estivesse me sendo arrancada por dentro. A minha chácara, a minha vida inteira, transformada assim, sem nenhum pedido de opinião, sem uma conversa. Respirei fundo, mas aquele ar parecia pesar 1 tonelada. Abaixei-me, puxei uma das caixas menores. Estava leve. Abri, tecido de festa, cortinas douradas, toalhas brancas impecáveis, enfeites prontos para algum tipo de decoração moderna. Nada condizia com o estilo rústico que sempre amei. Era tudo comercial. Era isso, comercial. Foi então que avistei algo ainda mais estranho. Uma pasta azul, largada sobre o balcão de madeira que sempre usei como apoio para plantar mudas. Ela estava aberta, com papéis meio desalinhados, como se alguém tivesse mexido ali minutos antes. Me aproximei devagar, meu coração batendo no ouvido. Puxei a pasta para mim e comecei a olhar cada folha. E aí veio o golpe final. Modelos de contrato de cessão de uso de propriedade, sugestões de advogados, anotações feitas à mão, mostrar vantagens para a mãe. Evitar desgaste. Explicar que é temporário, depois transfere. Transferir. A palavra queimou meus olhos. Continuei lendo, mesmo que meu corpo gritasse para eu parar. Eles planejaram tudo. Uma estratégia. Não era descuido, não era pressa, não era improviso. Era cálculo. Eles queriam transformar a minha chácara em um espaço de eventos. E, aos poucos, me convencer a passar a propriedade para o nome do Caio. Pressão cordial, disfarçada de preocupação, um golpe mascarado de modernização. Me sentei no banquinho velho do galpão, o mesmo em que me sentei tantas vezes para descansar depois de capinar o quintal, mas agora me sentia como se tivesse levado uma rasteira. Cada frase das anotações parecia uma facada. Ela não precisa de tanta terra. É melhor administrar nós dois. Se ela resistir, mostrar que estamos investindo, com o meu dinheiro, com a minha história, com a minha casa. Levei a mão ao rosto e esfreguei os olhos. Não chorei. Não dessa vez. As lágrimas vieram, mas não caíram. Ficaram ali, presas, como se meu corpo já soubesse que chorar seria um desperdício diante daquilo. Um peso diferente tomou conta de mim. Não era tristeza pura, nem raiva pura. Era uma lucidez afiada, fria, que me fez endireitar a postura, como se, de repente, eu estivesse vendo tudo com clareza pela primeira vez em muito tempo. As risadas lá fora continuavam. A música animada, a comemoração que não era para mim, talvez nunca tivesse sido. Talvez, desde o começo, a intenção deles fosse outra. Passei a mão pela pasta, pelas caixas, pelos objetos novos. Cada toque parecia me lembrar que aquilo não representava a minha vida, mas representava claramente a vida que eles queriam construir às custas da minha. E então uma frase que minha mãe dizia ecoou dentro de mim. Quando te tiram pelas beiradas, é porque querem te derrubar inteira.
senti meu peito abrir, não de dor, mas de decisão. Levantei-me devagar, fechei a pasta, fechei as caixas, uma por uma, com cuidado, com calma, como quem guarda algo que, por enquanto, precisa ficar oculto. Não queria que ninguém soubesse que descobri, não ainda. Fechei o galpão com a mesma delicadeza com que fechei o caixão do meu marido anos atrás. Outra despedida, outro fim. Mas dessa vez, diferente de todas as outras, não era um fim que iam me impor. Era um fim que eu escolheria como viver. Enquanto fechava o cadeado, senti o vento gelado bater no meu rosto, como se o universo estivesse me cutucando pelas bordas, dizendo: "Acordou, Mara?" Sim, eu acordei. E doía, mas também libertava. Eles achavam que me conheciam. Achavam que eu era frágil, manipulável, dependente. Esqueceram-se de que fui eu quem construiu tudo ali. Fui eu que ergui cada parede, cuidei de cada planta, paguei cada conta, sobrevivi a coisas que eles nem imaginam. E, olhando para a escuridão que cercava o galpão, algo dentro de mim se alinhou, uma certeza sólida, inabalável. Eu iria agir. Eu não sabia exatamente como ainda, mas pela primeira vez naquela noite, senti uma força que não sentia há anos. Saí do galpão, respirei fundo e limpei o rosto com a ponta dos dedos. A música continuava. Caio e Fernanda certamente achavam que eu estava perdida, magoada, vulnerável. E eu estava, sim, mas também estava desperta. A porta rangeu quando tranquei, e naquele som ouvi meu próprio renascimento. Fechei as caixas e decidi agir, mas não como eles imaginam. Voltei para a festa com passos tão leves que parecia que o chão não queria fazer barulho para me denunciar. Ainda sentia o cheiro do galpão impregnado na roupa, aquele misto de poeira antiga e plástico novo, mas por dentro eu estava diferente. Não tremia mais, não arfava, não sentia o peito descompassado. Pelo contrário, havia uma calma estranha, tão fora do comum, que até meu corpo parecia desconfiado dela. A música estava alta, mas não suficiente para impedir que algumas pessoas percebessem minha volta. Quando cruzei a área da piscina, notei uns olhares rápidos, desconfortáveis, quase como se eu fosse uma presença proibida ali. Tias que não falavam comigo há meses, primas que só lembravam que eu existia quando queriam uma cesta de verduras da chácara. Todas me encararam por segundos longos demais, e eu apenas segui andando. Eu sentia como se estivesse flutuando por cima da cena, como se fosse espectadora da minha própria vida, uma vida que, pela primeira vez, eu enxergava sem o filtro do amor materno que tudo justifica, tudo aceita, tudo engole. O DJ continuava tocando alguma música agitada, mas parecia distante, abafada, como se eu estivesse mergulhada debaixo d'água. Quando cheguei perto do buffet improvisado, encontrei a Fernanda. Ela estava segurando uma taça de espumante e conversando com duas amigas. Mas, ao me ver, seu sorriso desmanchou por um segundo antes que ela recompusesse a máscara educada. "Mara, você voltou", ela disse com aquela voz doce que sempre soava artificial demais. Eu apenas sorri, mas não era um sorriso brando, nem forçado. Era um sorriso vazio, sereno, quase indecifrável. Um sorriso que nem eu reconheci em mim, e talvez por isso Fernanda tenha dado um passo para trás. "Precisava pegar um ar", respondi. "Tranquila?" Ela tentou decifrar minha expressão, mas acho que não encontrou nada familiar. Estava acostumada com a Mara que se justificava, que pedia licença até na própria casa, que evitava conflito a qualquer custo. Mas aquela não era eu. Aquela era uma versão minha que ela nunca tinha conhecido. Por dentro, eu falava comigo mesma: não grite, não chore, não dê o escândalo que eles esperam, não dê armas, apenas veja, observe. Deixe-os desconcertados com o seu silêncio. E foi exatamente o que fiz. Continuei caminhando pelo espaço,
o olhar vagando como quem inspeciona um lugar pela última vez. Reconheci cada canto, cada detalhe que antes eu amava e que agora parecia cenário de um teatro mal montado. Pessoas riam, bebiam, tiravam fotos. Gente que eu nem sabia que ainda lembrava do Caio. Gente que nunca estendeu a mão quando eu precisei. Gente que, e isso doía de um jeito estranho, foi mais bem-vinda na minha propriedade do que eu mesma. Uma das minhas vizinhas, Dona Célia, se aproximou. Ela estava visivelmente sem graça. "Mara, eu achei que você estava aqui desde cedo", disse ela, ajeitando o teu vestido, tentando evitar meu olhar. Eu a encarei com gentileza. Não fui convidada. Ela arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. "Meu Deus! Desculpa, eu não sabia." "Não precisa se desculpar", respondi. "Você não fez nada." E o modo como eu disse aquilo fez ela se afastar com um cuidado quase reverente, como se tivesse entendido que aquele momento era maior do que simples fofoca de festa. Continuei andando. Agora já não tentava esconder a minha presença, nem o desconforto alheio. Era curioso ver como as pessoas reagiam ao silêncio. Algumas desviavam os olhos, outras cochichavam, outras simplesmente fingiam que não me viam, como se ignorar fosse uma forma de tornar minha existência menos inconveniente. Caio me observava de longe. Eu senti. O olhar dele pesava nas minhas costas, mas não o encarei, não ainda. Fui até a área onde a mesa principal estava armada, a tal mesa instagramável, cheia de flores artificiais, bolo de 3 andares e luzes penduradas. Tudo tão moderno, tão milimetricamente organizado, tão sem alma. Nada ali tinha minha essência. Nada ali tinha a marca da minha vida. Foi aí que aconteceu algo inesperado. Vi uma criança correndo perto da mesa, tropeçando no fio de uma luz. Ela quase caiu, mas consegui segurá-la pelo braço antes que se machucasse. A mãe veio correndo, desesperada, e quando me viu, ficou sem graça. "Obrigada, Mara. Desculpa por estar aqui." "Você não tem culpa de nada", respondi com a mesma serenidade imperturbável. Ela assentiu, sem saber o que fazer, e eu a deixei ir. Enquanto isso, o silêncio que eu carregava parecia contagiar o ambiente. A música era alta, mas a tensão era maior. Pessoas começaram a reparar que eu não estava alterada, nem chorosa, nem revoltada. Eu estava calma demais. E aquilo assustava. Até Fernanda começou a ficar inquieta. Ela me observava a cada passo, como quem teme que um copo de vidro caia da mesa a qualquer momento. E Caio, quando finalmente olhei para ele, vi algo que não esperava. Medo, não pânico, medo. Um medo que ele não sabia nomear, mas sentia. Seu rosto estava pálido, o senho franzido, e ele segurava um copo com tanta força que seus dedos ficavam brancos nas pontas. Ele percebeu que algo em mim tinha mudado, que eu não era mais previsível, nem manipulável, nem útil. Eu era um espelho. E ele não gostou do que viu refletido. Caminhei até o centro da festa. Parei exatamente onde a luz me alcançava e onde todos podiam me ver. Não precisava chamar atenção. Minha simples presença já fazia isso. Respirei fundo, sentindo o cheiro doce do bolo misturado ao perfume barato que alguém exagerou. E, então, a decisão veio. Clara, simples, inabalável. Eu queria ser ouvida, não por briga, não por dor, mas pela verdade. Aproximei-me do DJ, que estava distraído arrumando uma playlist. Toquei seu ombro. Ele virou-se, surpreso. "Posso usar o microfone?" Perguntei com a maior calma do mundo. Ele piscou, sem saber se podia permitir. Olhou para Caio, como se fosse ele o dono dali. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, eu apenas estendi a mão e repeti: "O microfone, por favor."
Algo na minha voz fez com que ele me entregasse sem questionar. E, no exato momento em que segurei o microfone, a música parou. As conversas cessaram. Os risos morreram. Pessoas viraram lentamente, como se estivessem em um filme em câmera lenta. Todos os olhares convergiram para mim. Todos. Fernanda ficou estática. Caio empalideceu de vez. E eu, com a serenidade mais perturbadora que já senti na vida, levei o microfone até a boca. Eu pedi o microfone do DJ. E todos se viraram para mim. O microfone estava frio na minha mão, mas meu corpo parecia quente demais, como se alguma coisa dentro de mim tivesse finalmente despertado depois de anos adormecida. Por um segundo, fiquei apenas olhando para aquelas dezenas de rostos que se voltaram para mim, uns curiosos, outros incomodados, outros claramente torcendo para que eu engolisse as palavras e desaparecesse dali. Mas não dessa vez. Ajustei o microfone perto da boca, respirei devagar e deixei que o silêncio fizesse seu trabalho. Era incrível como ele, sozinho, já desmontava tanta coisa. Até o DJ ficou estático, sem saber se desligava a mesa ou se apenas fingia que não estava ali. Boa noite? Comecei, com uma calma que até eu estranhava. Ou melhor, boa noite para quem realmente sabia que isso aqui ia acontecer, né? Algumas pessoas soltaram risadinhas desconfortáveis. Outras baixaram o olhar. A voz da Fernanda, aflita, se ouviu de algum canto. Mara, não é hora para isso. Fingi que não ouvi. Eu tô vendo muita gente bonita, arrumada, feliz. Continuei. Gente que eu nem lembrava que ainda sabia onde ficava a minha chácara. Aliás, fico realmente surpresa. Porque, olha, para tanta gente ter chegado tão cedo, devem ter recebido o endereço com bastante antecedência, não é? Mais risadas nervosas. Um tio distante tossiu, como se quisesse cortar a tensão. Uma das amigas da Fernanda puxou o cabelo para trás, sem saber onde enfiar a cara. E eu, por dentro, senti algo quase parecido com liberdade. O curioso, continuei, passando os olhos por aquela mesa enorme de bolo e flores, é que eu, a dona da chácara, fez uma pausa proposital. Não recebi convite nenhum, mas tudo bem. Às vezes acontece da gente esquecer a própria mãe, né? Olhei para Caio. Ele desviou imediatamente. Aquele gesto simples bateu em mim como um tapa. Mas não me desmontou. Pelo contrário, me deu ainda mais força. Eu sei que vocês devem estar confusos, falei, ainda serena. Mas eu também fiquei. Fiquei quando uma vizinha me contou sobre a movimentação aqui. Fiquei quando cheguei no portão e ouvi certas coisas. Várias pessoas começaram a mexer nos copos, ajustar roupas, olhar para o lado. A música, agora desligada, deixava tudo mais cru. E fiquei mais surpresa ainda quando fui até o galpão, continuei. O galpão, esse lugar onde por anos eu guardei ferramentas, sementes, adubo, enxadas, onde trabalhei com o sol na cara e as mãos doídas, onde plantei muita coisa que, depois, virou refeição para muita gente aqui. O silêncio ficou pesado. Pois é, lá dentro eu achei as caixas, móveis novos, prateleiras novas, decorações, muita coisa bonita, realmente bonita, mas nenhuma delas escolhida por mim, nenhuma comprada com minha aprovação, nenhuma enviada para minha casa, porque, afinal, virei o rosto devagar para Fernanda. A ideia era transformar a minha chácara num espaço de eventos, sem me consultar. Fernanda abriu a boca, mas eu não dei espaço. E olha, eu entendo. Cada um tem o direito de sonhar. Eu só não sabia que o sonho de vocês incluía apagar a minha existência. Algumas pessoas soltaram suspiros, outras murmuraram "Meu Deus!". Era nítido que nem todos sabiam daquela história. Mas o melhor, falei, deixando a ironia escorrer sem pressa, é o plano que vocês montaram. Aquele plano, lindo, organizado, com documentos impressos e tudo.
Documentos onde vocês estavam pensando em como me convencer ou pressionar a passar a chácara para o nome do Caio. O rosto do meu filho desabou. O da Fernanda endureceu. Não é verdade, Fernanda gritou, avançando um passo. Isso é exagero, Zé Caesarumara. Você está distorcendo tudo. Levei o microfone para cima, como quem levanta a palma da mão pedindo silêncio. Fernanda, falei com tanta calma que até eu me assustei. Você já falou demais sem que eu tivesse chance de responder. Agora é minha vez. Ela ficou rígida. As amigas se afastaram como se aquela fosse uma cena que elas, de jeito nenhum, queriam participar. Continuei. Eu passei a vida inteira trabalhando. Lavei chão, plantei, colhi, cuidei de casa, cuidei de gente. Ajudei o Caio a estudar, ajudei a criar netos, ajudei essa família a não cair. Dei tudo que eu tinha. E amo, mesmo assim, virei um peso, uma pedra no caminho, um incômodo. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu via algumas mulheres com os olhos marejados. Um homem mexia nervoso no anel. Outra pessoa abanava o rosto, desconfortável. Eu aguentei calada por muitos anos, confessei. Mas hoje eu não vou. Hoje minha voz existe, e vocês vão ouvir. Uma visceralidade tomou conta de mim, mas sem raiva. Parecia verdade pura, sem verniz. Eu sei que muita gente aqui veio por educação, por costume, por amizade com o Caio. Mas eu quero que saibam, essa festa não é só uma comemoração. É também uma grande mentira. Uma mentira construída às minhas custas. Fernanda bufou. Isso vai estragar tudo, ela disse, quase histérica. Olhei diretamente nos olhos dela. Não, Fernanda, isso vai revelar o que vocês tentaram esconder. Quem estraga as coisas não é quem fala a verdade, é quem constrói a mentira. Um burburinho começou, e eu, pela primeira vez em muito tempo, senti meu corpo completamente reto, firme, erguido. Então respirei fundo, o momento tinha chegado, aquele que mudaria tudo. Eu queria aproveitar que vocês estão todos aqui, falei, com leveza quase cruel, para anunciar uma coisa. A festa parou. Literalmente parou. Fernanda empalideceu. Caio arregalou os olhos. Alguns convidados seguraram a respiração. A chácara, continuei, com a voz macia, não é mais minha. Pude ver os olhos de pelo menos 20 pessoas se arregalarem ao mesmo tempo. Eu vendi, completei, deixando cada sílaba cair com precisão. Hoje de manhã. O impacto foi instantâneo. Uma mulher deixou cair a taça. Um senhor murmurou um palavrão baixinho. Os primos se entreolharam. Fernanda levou a mão à boca. Não, você não faria isso, ela gaguejou. Fiz, respondi. E fiz com toda a consciência do mundo, porque eu percebi que, antes que vocês tomassem o que era meu, eu precisava devolver a mim mesma alguma coisa que eu havia perdido. O direito de ser dona da minha própria vida. Caio deu um passo na minha direção, atordoado. Mãe, é por quê? Olhei para ele com uma ternura triste. Porque vocês já tinham decidido viver aqui sem mim. Então, eu só aceitei. O silêncio engoliu a festa inteira. E eu continuei, firme, dona de mim pela primeira vez em décadas. Agora, vocês estão comemorando numa propriedade que não pertence mais à família. E eu acho importante que todos saibam disso. As pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, confusas, chocadas, desconfortáveis. Mas eu mantive o microfone firme. E naquele instante, a festa inteira desmoronou. E a minha nova vida começou. O vento frio daquela noite parecia atravessar minha pele quando Caio pediu que eu o seguisse para longe da casa. A festa ainda pulsava lá dentro. Luzes fortes, música alta, crianças correndo, adultos fingindo que nada estava acontecendo. Mas eu sabia. E ele também sabia. Aquele era o momento que nós evitamos por anos. Talvez por medo, talvez por orgulho,
talvez por cansaço. Caminhei atrás dele até o fundo da chácara, onde a luz não chegava direito. O céu estava cheio de estrelas. Irônico, porque se tinha uma coisa que não brilhava naquela noite, era a nossa relação. Caio parou perto do lago e respirou fundo, como se cada fôlego fosse a preparação para enfrentar um fantasma. "Mãe", ele começou, mas a voz falhou. Eu fiquei ali, firme, sem saber se o abraçava ou se me defendia. Era difícil. Eu o amava, mas as feridas eram reais e recentes. Algumas tão recentes que ainda sangravam. "A gente precisa falar", ele disse, finalmente. "Ótimo. Porque eu não aguento mais ficar imaginando o que eu fiz para você virar esse homem que mal olha na minha cara", respondi. E minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele abaixou a cabeça. Por um segundo, parecia aquele menino de 10 anos que vinha me pedir ajuda para montar Lego. "Eu sei", murmurou. "Eu sei que você está machucada. E eu também tô." Não respondi. Eu queria ouvir. Dessa vez, eu precisava ouvir. Caio respirou de novo. Um suspiro carregado demais para alguém tão jovem. "Mãe, a Clara." Ele hesitou, os olhos pingando insegurança. "Ela falou muita coisa para mim ao longo dos anos. Eu já esperava ouvir o nome dela ali. Sempre sentia a influência, o afastamento, as respostas atravessadas. Mas algo dentro de mim ainda esperava que fosse tudo um mal-entendido." "Que coisas?", perguntei. "Que você não gostava dela, que você me tratava como criança, que você tentava controlar minha vida, que você me fazia sentir culpado por ser feliz longe de você." Eu senti o peito afundar, como se alguém tivesse enfiado uma mão dentro de mim e apertado sem piedade. "E você acreditou?", perguntei, com a voz tremendo. "Na época, acreditei." Ele esfregou o rosto. Eu estava tentando ser um bom marido, sabe? Tentando não repetir os padrões que eu tinha visto. Tentando não ser aquele homem que abandona essa esposa para agradar a mãe. A acusação, mesmo velada, me acertou, como um tapa silencioso. "Eu nunca te pedi para me escolher no lugar dela", sussurrei. "Eu sei." Só que ele olhou para o lago como se procurasse coragem entre as ondulações. Eu estava inseguro, mãe. Estava perdido. E tudo o que eu fazia parecia errado. A Clara dizia que eu tinha que me posicionar, que eu precisava colocar limites. Ela dizia que se eu não fosse firme com você, eu nunca ia conseguir ser um homem de verdade. A palavra firme entrou no meu peito como uma facada. Então era isso. Eu virei o obstáculo que precisava ser esmagado para ele provar sua masculinidade. "Caio", comecei, mas ele levantou a mão, pedindo para continuar. E teve mais. Ele confessou, engolindo seco. "Lembra aquela vez que você quis passar o Natal com a gente? Que eu disse que seria melhor você ir no dia seguinte? Como esquecer?" Eu passei aquela noite olhando para a porta, esperando uma mensagem, um convite, qualquer coisa. Nada veio. A Clara me disse que se você fosse na noite de Natal, ela ia se sentir invadida, que você sempre tomaria todo o espaço. E eu cedi. Eu deixei ela decidir. Não porque eu queria te machucar, mas porque eu estava cansado de conflito. As lágrimas chegaram antes que eu pudesse impedi-las. Arderam, quentes, dolorosas. "E você acha que para mim não doeu?", perguntei, a voz falhando. "Eu passei o Natal sozinha, Caio. O primeiro depois da morte da sua avó. A casa inteira silenciosa. Eu fiz comida demais, como sempre fiz para vocês. Eu deixei a mesa posta, esperando você dizer: 'Vem, mãe', e nada. Você acha que eu não senti? Que eu não percebi que, de repente, eu era dispensável?" Ele tentou falar, mas engasgou. O rosto dele ficou tenso, dividido entre culpa e mágoa. "Mãe, eu também estava sofrendo", respondeu com um fio de voz. Mas eu não sabia como resolver. A Clara me dizia uma coisa, você outra, e eu ficava no meio, como sempre fiquei.
E um dia eu explodi. Um dia eu comecei a acreditar que você era o problema, porque era mais fácil culpar você do que aceitar que o meu casamento estava me engolindo. Aquela honestidade doía, mas era a primeira real em muito tempo. Eu nunca quis te perder, continuei, limpando as lágrimas. Eu só queria você perto, queria ser parte da sua vida. Você cresceu, eu sei, e eu sempre respeitei isso. Eu não invadia sua casa, não dava palpite sem você pedir. Eu só aparecia quando era convidada. Mas parecia que cada vez que eu tentava me aproximar, você construía outra parede. Porque eu achava que precisava. Ele confessou, envergonhado. Achava que ser homem era isso. Pôr limites. Não demonstrar fraqueza. Não admitir que eu ainda precisava de você. E, mãe, eu sempre precisei. O choro dele veio súbito, quente, forte. E ver meu filho adulto desabar daquele jeito machucou e acalmou ao mesmo tempo. Eu me sentia pequeno, mãe, ele continuou, soluçando. E a Clara dizia que a culpa era tua, que você me criou dependente, que eu precisava cortar o cordão. Eu repetia isso para mim mesmo para tentar acreditar. E acreditou. Sim. E agora? Perguntei. Ele respirou pelo nariz, tentando se recompor. A sinceridade escorria dele como se finalmente tivesse encontrado coragem depois de anos de silêncio. Agora, eu vejo que eu estava errado, que eu estava cego, que eu estava deixando outra pessoa decidir o tamanho do amor que eu podia ter por você. E isso não é justo, nem contigo, nem comigo. Por um momento, ficamos quietos. O vento balançava as árvores ao redor e parecia que até elas estavam segurando o ar, esperando o resto da verdade sair. Mãe, eu sei que te feri, de verdade. E eu sei que pedir desculpas não apaga as noites que você chorou. Não devolve os dias que você foi ignorada. Não apaga as coisas cruéis que eu disse. Eu me arrependo de tudo. Mas eu não sabia como voltar atrás sem admitir que eu tinha fracassado. E eu não queria ser um fracasso. Eu dei um passo em direção a ele. Não o toquei ainda, mas deixei que ele visse minha expressão limpa e sem máscaras. Filho, fracasso é fingir que está tudo bem enquanto destrói quem te ama. Coragem é fazer o que você está fazendo agora. Ele chorou de novo, dessa vez, silenciosamente. As lágrimas escorreram sem resistência. Só que ele hesitou. E algo no tom dele mudou. Tem mais. Tem uma coisa que você não sabe. Uma sombra passou pelo olhar dele. Não era só arrependimento. Era medo. O que é? Perguntei, sentindo meu coração disparar. É algo que eu devia ter te contado há muito tempo. Algo que muda tudo. Ele olhou fundo nos meus olhos. E eu não sei como você vai reagir. Meu estômago afundou. Caio, fala. Por favor. Ele abriu a boca, mas não disse. Engoliu as palavras. Seu rosto ficou pálido, tenso, quase culpado. Mãe, ele sussurrou. É sobre mim, sobre o meu casamento, sobre a Clara e sobre o que ela fez. O vento parou, o tempo parou. Meu coração não. O que ela fez, Caio? Ele fechou os olhos, respirou fundo e finalmente abriu a boca para revelar. Mas antes que pudesse terminar, ouvimos passos correndo em nossa direção, acompanhados de uma voz aflita. Caio! Caio! Vem rápido! É urgente! Nos viramos ao mesmo tempo. Era Gabriel, ofegante, com os olhos arregalados. Aconteceu alguma coisa lá dentro, ele disse. Com a Clara. Caio empalideceu. E antes que eu pudesse perguntar o que exatamente estava acontecendo, ele saiu correndo em direção à casa, deixando para trás a frase que arrebentou meu mundo. Mãe. Depois disso, nada vai ser como antes. E eu soube, naquele instante, que a verdade que ele carregava era maior e mais perigosa do que eu imaginava. Quando chegamos de volta à casa, a música já tinha sido desligada.
O clima não era mais de festa, era de tensão. As pessoas cochichavam, algumas encaravam, outras fingiam não ver. Eu só conseguia olhar para Caio, que estava pálido, suando, como se carregasse um peso enorme nas costas. Ele me puxou para um canto mais isolado da varanda, longe de olhos curiosos. Mãe, eu preciso te contar agora, disse com a voz trêmula. Antes que tudo piore, meu coração batia rápido demais. A revelação interrompida no lago ainda ecoava na minha cabeça. Eu precisava ouvir, precisava entender. Eu tô ouvindo, Caio, respondi. Ele passou a mão pelos cabelos nervoso e tirou o celular do bolso. Suas mãos tremiam. Ele abriu uma pasta de mensagens e só de ver o nome Fernanda no topo, senti uma fisgada no peito. Isso, ele disse apontando para a tela, vinha acontecendo há meses. Eu só não tive coragem de te mostrar antes. Eu respirei fundo, tentando me preparar. Não adiantou. As mensagens eram cruéis. Sua mãe atrapalha tudo. Ela quer controlar você. Não aguento mais ter que conviver com essa mulher. Ou você põe limite nela, ou nosso casamento vai desmoronar. Ela é um peso na nossa vida. Pelo amor de Deus, Caio, cresce. Cada frase parecia uma facada. Eu sabia que Fernanda não gostava de mim. Isso era evidente. Mas ver aquilo, preto no branco, tão direto, tão venenoso, foi como ver minha própria expulsão assinada com tinta fria. Meu peito apertou. Era um misto de alívio e tristeza profunda. Alívio porque, enfim, eu tinha a prova de que não estava louca, de que as pequenas hostilidades que eu sentia não eram invenção da minha cabeça, de que todo afastamento, toda a dureza do Caio tinha uma raiz. Mas tristeza, porque isso vinha da mulher que meu filho escolheu para a vida, de alguém que deveria ter me visto como parte da família, não como inimiga. Caio, minha voz falhou. Por que você nunca me mostrou isso? Ele balançou a cabeça, os olhos ficando marejados. Porque eu estava com medo, mãe. Medo de confrontar ela. Medo de admitir que estava deixando ela decidir minhas relações. Medo de você se magoar ainda mais. E medo de perceber que eu estava sendo covarde. Eu engoli o choro. Não queria desabar ali, não mais. E por que agora? Perguntei. Ele respirou fundo, como se precisasse buscar ar no fundo da alma. Porque você não merece isso. Porque eu te machuquei demais. E por quê? Eu não quero te perder. Sua voz tremeu. Mãe, eu tô pedindo. Por favor, me dá uma chance de recomeçar. Eu não respondi de imediato. Meu coração queria correr para os braços dele e dizer que sim, que tudo estava perdoado. Mas a mulher que eu me tornei, a mulher cansada, ferida, sobrevivente de tantas pequenas humilhações, essa mulher hesitou. Caio, uma chance de recomeçar não é só pedir desculpa, sussurrei. É agir diferente. É me respeitar de verdade. É não me esconder como se eu fosse um problema na sua vida. Ele assentiu rápido, desesperado. Eu sei disso. E eu tô disposto. De verdade, mãe. Eu tô tão arrependido que me dói. Eu sei que errei. E não tô pedindo pra você apagar tudo. Só tenta, por favor. Eu quero ser seu filho de novo. Quero ter você por perto. Quero que você se sinta parte da minha vida. A sinceridade dele me desmontou. Eu senti a lágrima descer, silenciosa. Não era de dor. Era da mistura confusa de amor e medo. Comecei, mas parei. Eu realmente não sabia o que dizer. Eu preciso pensar, Caio. Você me feriu muito. Eu não consigo simplesmente mudar de uma hora para outra. Ele engoliu seco, aceitando a hesitação, mesmo que aquilo o machucasse. Eu entendo, mãe. Eu entendo. Mas eu tô aqui. Tô disposto a fazer tudo o que for preciso. Eu ia continuar falando, mas a porta da sala se abriu com força. Fernanda apareceu no batente, os olhos faiscando de raiva, o rosto vermelho,
como se tivesse ouvido cada palavra. Ah, claro! Ela gritou. Ótimo! Vão fazer as pazes agora? Depois de tudo? Caio arregalou os olhos. Fernanda, por favor, não começa! Não começa! Ela berrou. Você tá aí, Caio? Mostrando minhas mensagens para ela? Me traindo dentro da minha casa? O veneno na voz dela era tão forte que senti o ambiente inteiro pesar. Você não tinha o direito de ler nossas conversas. Ela cuspiu as palavras para mim, como se eu fosse uma intrusa. Eu a encarei com firmeza, pela primeira vez em muito tempo, sem abaixar a cabeça. Eu não li nada. Seu marido me mostrou, porque ele achou que eu merecia saber, respondi. Calma, mas firme. Ela riu. Um riso debochado, quase histérico. Marido? Repetiu com despeito. Você acha mesmo que ele estava sendo sincero? Que ele não te contou só metade da história que te favorece? Porque eu também tenho coisa para falar. Caio ficou tenso de repente. Fernanda, chega! Agora não! Agora sim! Ela gritou de volta. Porque eu tô cansada de ser a vilã dessa história. Cansada de parecer a louca, a manipuladora. Mas você quer falar de verdade, Caio? Então vamos falar. Vamos revelar tudo. Eu senti meu corpo gelar. Não pela ameaça dela, mas pelo jeito como o Caio ficou. Ele ficou pálido. Muito mais pálido do que antes. Como se temesse o que estava por vir. Fernanda deu um passo para cima de nós, o rosto tomado de fúria. Você não contou para ela, contou? Perguntou para Caio, com um sorriso irônico. Não teve coragem, como sempre. Fernanda. Caio sussurrou, tentando acalmá-la, mas ela empurrou o braço dele. Não adianta, ela continuou. Ela vai saber agora, doa em quem doer. O ar ficou pesado, quase sólido. Meu coração acelerou, meu corpo inteiro ficou em alerta. Saber o quê? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Fernanda abriu um sorriso amargo, quase triunfante. A verdade é que seu filho arrependido não te contou ainda. Ela cruzou os braços. A verdade é que muda tudo isso aqui. Ela se inclinou levemente para frente, e a frase final saiu como uma sentença. A verdade sobre o que ele fez. E naquele instante, eu soube que havia uma parte da história que eu ainda não tinha ouvido, e que talvez fosse a pior de todas. Eu fiquei parada ali, entre Caio e Fernanda, respirando fundo, tentando manter o coração dentro do peito. A noite parecia ter ficado mais pesada, quase densa, como se até o ar estivesse esperando a minha reação. Fernanda me encarava com aquele sorriso torto, provocador, como quem acredita que controla o tabuleiro inteiro. Vai, Caio, ela insistiu. Fala para ela, ou quer que eu fale? Ele passou a mão no rosto, exausto. O silêncio dele era quase um pedido de socorro. Mas eu não ia permitir que ela o dilacerasse mais para se sentir vencedora. Eu ergui a mão devagar, chamando os dois ao silêncio. Chega, murmurei, com uma calma que me surpreendeu. Eu não preciso ouvir mais nada. Fernanda bufou, revirando os olhos. Claro que precisa. Você não sabe nem metade. Eu sei o suficiente, interrompi, firme. E o resto não me machuca mais. Ela ficou desconcertada por um segundo. Talvez estivesse esperando que eu explodisse, chorasse, me jogasse na lama emocional que ela vinha preparando há meses. Mas eu não. Eu estava cansada de interpretar o papel da mãe humilhada, da mulher que engole tudo para manter a família unida. Não mais. Virei para Caio. Ele parecia tão perdido, tão pequeno, tão arrependido, que meu peito doeu. Filho, falei, sem dureza, mas com uma clareza que vinha de uma ferida que finalmente cicatrizava. Você não precisa me contar o que fez, porque o que importa para mim agora é o que você quer fazer daqui para frente. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu quero te pedir perdão, quero consertar, quero ser melhor. Eu respirei fundo, deixando o ar sair devagar,
como quem solta anos de peso acumulado. Eu te amo, Caio. Nunca deixei de amar. Mas amor não me obriga a aceitar migalhas, nem desrespeito, nem silêncio, nem humilhação. Eu mereço mais. E você também. Houve um burburinho atrás de nós. Parentes, vizinhos, amigos que tinham parado para assistir a cena. Mas, pela primeira vez, eu não senti vergonha. Senti força. Fernanda, percebendo que perdia espaço, voltou a atacar. Olha aí, gente. Ela levantou a voz. Ela quer se fazer de vítima. Quer virar heroína. Sempre a coitadinha da Mara, né? Ninguém riu. Ninguém concordou. Alguns, inclusive, olharam para ela com desgosto. Eu, então, dei o passo que ninguém esperava. Fernanda, eu não preciso que ninguém me veja como heroína, mas eu também não vou aceitar ser vilã na sua história. Muito menos na minha. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu continuei. E já que você quer tanto a verdade, eu vou contar a minha. A tensão ficou elétrica. Senti todos os olhos se voltarem para mim, mas pela primeira vez na vida eu não tremi. Eu vendi a chácara, anunciei. O silêncio foi tão imediato que até o vento pareceu parar de passar pelas árvores. Fernanda ficou branca. Caio arregalou os olhos. Minha voz saiu firme, tranquila, quase doce. Vendi há 3 dias. O contrato já está assinado. O dinheiro já está na minha conta. A chácara não é mais de vocês, nem minha. Não pertence mais ao nosso passado. O rosto de Fernanda contorceu. Você fez o quê? Ela disparou, perdendo o controle. Sem falar com o Caio? Sem perguntar para ninguém? Sem perguntar para ninguém, confirmei, olhando bem nos olhos dela. Porque eu finalmente entendi que minha vida é minha e que ninguém tem o direito de decidir por mim. Caio levou a mão à boca, como se estivesse tentando processar. Mãe, por que você? Eu toquei de leve na mão dele. Ele parecia um menino outra vez. Porque eu percebi que estava vivendo presa ao passado. E há pessoas que acham que podem me usar, me manipular ou me enrolar. Eu precisei de coragem e encontrei. Do meu jeito, no meu tempo. Fernanda deu um passo para mim, descontrolada. Você destruiu tudo o que a gente planejou? Não. Sorri com suavidade. Eu apenas impedi que vocês destruíssem a mim. Ela ficou sem resposta. E mais uma coisa, acrescentei. Eu comprei uma casa nova, próxima ao centro. Pequena, mas iluminada, aconchegante, cheia de janelas. Vou começar minha vida de novo, sem depender de ninguém, sem me explicar para ninguém. As pessoas murmuravam, surpresas, chocadas. Algumas até sorriam discretamente, como quem vê uma mulher finalmente romper correntes invisíveis. Caio chorava agora. Não de raiva, de alívio, de dor, de percepção. Eu perdi a chácara, mas não quero perder você, mãe, ele disse com a voz embargada. Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos, como quando ele era pequeno. Você nunca vai me perder se aprender a me olhar como gente, como mulher, como alguém que sente. Eu te dou a chance de recomeçar, mas eu não volto para o mesmo lugar de antes. Eu vou fazer o que for preciso, ele sussurrou, com lágrimas escorrendo. Fernanda, vendo aquilo, percebeu que estava sozinha. Pela primeira vez, não tinha público, nem palco, nem acolhimento. Só o vazio das próprias escolhas. Isso aqui é um circo, ela murmurou, amarga, olhando ao redor. Um circo que essa velha montou para se aparecer. Eu virei para ela com calma. Não, Fernanda. O circo foi você que tentou montar. Eu só apaguei as luzes. Ela bufou. Passou por nós empurrando o ar e saiu batendo o portão da chácara que já não era mais nossa. A festa, claro, tinha acabado. Ninguém sabia o que fazer. Alguns vieram me abraçar. Outros apenas acenaram com respeito. Mas o que me marcou foi a sensação de que, finalmente, eu respirava de verdade. Eu olhei para Caio mais uma vez, toquei seu braço com leveza. Cuida de você, meu filho. Eu vou cuidar de mim.
E então eu saí. Caminhei pelo gramado ainda molhado do sereno da noite, ouvindo meus passos como se fossem música. A lua iluminava meu caminho, e o vento leve batia no meu rosto como um lembrete de que o mundo ainda era grande, bonito, possível. Ao chegar na saída, virei para trás. O portão entreaberto parecia simbolizar tudo, o que eu deixava e o que eu escolhia. Inspirando fundo, murmurei a frase que fechava não só aquela noite, mas os anos de silêncio, dor e resistência. Eu renasci, e dessa vez eu renasço para mim. E então atravessei o portão, de cabeça erguida,